Gente, hoje nós vamos falar da Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira. Eu tenho um orgulho danado de falar isso. Eu nasci numa cidade bem do lado ali, onde foi gestado toda essa ideia da Conjuração Mineira. Eu nasci em Lavras, que é do lado de Tiradentes. Tiradentes, a cidade do Inconfidente, do Inconfidente, José Joaquim da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. A gente vai ver um VT e logo depois a gente vai conversar com um historiador para a gente aprofundar nesse assunto. Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, foi um dos participantes da Inconfidência Mineira, movimento que tinha como objetivo proclamar a capitania de Minas Gerais como uma república independente. Tiradentes era um excelente comunicador que tinha a capacidade de conquistar adeptos. Na busca por mais adesões, viajou para o Rio de Janeiro. Neste momento, contudo, o movimento havia sido denunciado por um participante e ele escondeu-se na casa de um amigo, onde foi encontrado e preso. Na prisão, foi apontado pelos outros participantes como líder do movimento, embora isso não fosse verdade. Mesmo assim, ele assumiu toda a responsabilidade e conseguiu proteger seus companheiros. Os participantes foram condenados à morte, mas tiveram suas penas transformadas em exílio. Somente Tiradentes foi condenado à morte, pois dentre os conspiradores era o que tinha a patente militar mais baixa. O que todo esse movimento trouxe para o nosso país? Ainda temos algum tipo de resquício da Inconfidência no Brasil atual? Hoje, no dia da chamada Inconfidência Mineira, vamos entender mais a fundo esse trecho tão importante da história do nosso país. Começa agora o nosso Papo Reto. E é muito importante a gente estar por dentro da história, é muito importante a gente trazer a história. A gente só vive um presente, um futuro melhor quando a gente tem conhecimento. Por isso eu recebo aqui, com muito carinho, muito lisonjeado mesmo, o professor Eduardo Ribeiro Guimarães, é professor de História, formado em História pela USP, focado em 3 principais temas: educação, racismo e cultura popular. Iniciou sua jornada em 2010, ministrando conteúdo nas diversas áreas das ciências humanas para alunos do ensino fundamental médio. Em 2012 passou a lecionar no cursinho pré-vestibular. Em 2015 ingressou no ensino regular. Olha, o currículo é enorme. Em 2016 passou a fazer parte da equipe de professores do Duvidando, primeiro canal do YouTube com aulas 100% acessíveis. Olha que interessante, contando com legenda e tradução em livros. Professor Eduardo Ribeiro Guimarães, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar conosco hoje na Rede Vida, no dia da Inconfidência Mineira. Muito obrigado. Obrigado, padre. É um prazer estar aqui, poder contribuir um pouco aqui com essa discussão. Professor, eu já vou começando a perguntar para o professor pelo básico. Explica para a gente a figura do Tiradentes. Quem foi essa figura Tiradentes? O que ele significa para nós, mas basicamente quem foi Tiradentes? Certo. Tiradentes ele teve uma participação importante no movimento, porém ele não era o principal líder, nem algo parecido com isso. Acontece que hoje ele é considerado um grande ídolo, um grande símbolo do movimento, sim, porque ele foi o único executado, né? Ele foi o único que pagou com a vida nesse movimento. E o que acontece no final das contas é que a imagem dele acabou sendo valorizada até se tornar no ídolo que a gente conhece hoje, né? Então ele teve um papel importante, não era o principal componente, acabou sendo executado porque era o de mais baixa patente, né? Com menos posses, e acabou se construindo essa imagem dele como um ídolo, como um ícone desse movimento. Professor, na verdade, o senhor falou ele não era o líder, porque existia um grupo grande. Esse pensamento separatista já era algo comum, pensado não só em Minas, em outros lugares também? Sim, isso era comum em diversas partes da colônia. Por quê? Pelos abusos da metrópole, Portugal cobrava pesados impostos. Além disso, perseguia ferreamente quem de alguma forma discordasse da autoridade da coroa, e diversos outros elementos autoritários faziam com que as pessoas se descontentassem. Então esse movimento se insere em um quadro mais amplo
né, de uma crise no antigo sistema colonial que fazia, de certa forma, com que grupos procurassem, né, esse rompimento com a metrópole, com a coroa de Portugal. O professor, a Inconfidência Mineira acontece em 1789. Em 1789 está acontecendo a Revolução Francesa também. Há essa influência também da Revolução Francesa nesse movimento? Aqui a gente tem uma coisa importante, né? O historiador, ele sempre vai estar preso à cronologia. E ela, claro que não pode ser uma amarra, mas ela é importante. Esses movimentos, eles acontecem no mesmo ano, mas o momento em que a Revolução Francesa é deflagrada, ela é um pouco depois da prisão dos componentes da Conjuração. Então, não houve essa influência direta. A influência, padre, ela vem principalmente da independência dos Estados Unidos, que acontece em 1776. Isso. Então, essa é uma confusão muito comum. Eu sou professor de cursinho pré-vestibular, como o senhor falou na introdução, e isso é uma pegadinha, né? Porque essa data, né, ela confunde mesmo. Então, acontece no mesmo ano. Os ideais, eles circulam em um certo sentido, porque o iluminismo foi um movimento que influenciou os revolucionários na França e também influenciou os revolucionários, se assim pode dizer, da Inconfidência, mas não tem essa interferência direta, né? Interessante. Não, olha, você me tirou uma dúvida muito interessante, porque eu sempre achei que havia uma certa influência, mesmo porque a Conjuração Mineira fala de uma república, né? E a gente vê, mas também, como você disse, os Estados Unidos também nasce como uma república. É interessante isso. Agora, Na verdade, vem daí, né, padre? A república, a ideia da república vem dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos... o processo de independência deles é muito marcante por diversos motivos. Um deles que foi o primeiro país realmente relevante a adotar uma república, né? É o primeiro país de renome a adotar uma república, né? Então, essa inspiração vem principalmente dos Estados Unidos. Professor, a gente vê também que na Revolução Francesa houve uma influência grande da maçonaria. Houve também essa influência na Conjuração Mineira? Não diretamente. A maçonaria, ela vai ser fundamental na proclamação da independência e da república, né? Sei. Na República, principalmente, né? Na proclamação da República, ela tem uma participação. Não tem essa participação tão destacada assim. Em outros movimentos tem, né? Em um movimento que acontece na Bahia, aproximadamente 10 anos depois, na Conjuração Baiana. De 1798, ali sim existe uma participação direta da maçonaria. Ô, professor, quais os motivos que levaram à conjuração, à Inconfidência? Quais os motivos mesmo que levaram? O que foi a gota d'água para que pudesse haver esse tipo de movimento? Aí a gente tem que falar um pouquinho de história, padre. Isso, então, claro. Precisamos retomar aqui alguns conceitos importantes, tá? Então, primeiro de tudo, a gente precisa perceber que existiam questões pessoais na Inconfidência, né? Então, existia um grupo articulado que procurava fazer o rompimento do Brasil com Portugal. Isso, obviamente, que se relacionava com o interesse de algo maior, da construção de algo maior, portanto, se relaciona com a coletividade, com um projeto, né, com um certo projeto, mas tem questões pessoais. O Tiradentes, por exemplo, ele tinha uma série de frustrações com a coroa. Ele esperava uma patente militar mais elevada, não conseguiu. Ele foi preterido em alguns casos, ele foi tirado do cargo que ele tinha. Então, esses elementos pessoais, eles vão orbitar a revolução, a Inconfidência. E aí, os elementos, esses elementos gerais que a gente pode colocar como pontuais são, por exemplo, esses elementos de perseguição, os impostos, né? E a frustração das pessoas com a falta de participação política a gente também poderia colocar. Mas o elemento pessoal é fundamental. Os participantes, eles se sentiam ali, de alguma forma, descontentes, né, com aquele quadro de coisas.
A Inconfidência Mineira, claro, acontece em Minas, mas há outros movimentos também de separatismo. Se citou a Baiana, que é o 2 de julho, que chegou até... essa de 2 de julho, não é? Que chegou até a ser considerado uma grande data de independência no Brasil, né? Existem movimentos que buscam a separação em diversos momentos, né? Agora, uma coisa que é importante a gente perceber é que essa ideia de separação, ela não representa aquilo que muita gente acredita, que é a separação do Brasil. Naquela época, padre, não existia a ideia de brasilidade. O que existia, basicamente, eram portugueses vivendo no Brasil. Então, a Inconfidência, ela não prosperou, né? Um conjunto de pessoas que faziam parte do grupo que conspirava acabou delatando os outros membros, e isso fez com que as autoridades agissem antes de que o movimento explodisse. Mas, se ele tivesse prosperado, não é certo que eles fariam a separação de todo aquilo que a gente entende como Brasil hoje. Talvez fosse só uma porção, talvez fosse ali a capitania de Minas Gerais, né? Então, essa ideia de brasilidade que a gente tem hoje, e que ela se relaciona com a ideia de território brasileiro, né, como a gente tem na cabeça, o mapa do Brasil, não existia naquela época. Então, esses movimentos de separação, eles existem, né? Os primeiros mais relevantes são esses dois, a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. Vão existir outros, né, antes e depois, mas isso é fundamental. Essa ideia, né, de que todo o Brasil iria se separar, isso também não condiz com a realidade da época. Muito interessante, professor. Muito interessante. Professor, eu só vou parar um pouquinho para conversar com a Simone, mas eu volto logo que a gente tem mais coisas para perguntar para o senhor. Vamos continuar conversando sobre a Inconfidência Mineira com um professor que está trazendo para a gente o professor Eduardo Ribeiro Guimarães, professor de História, deixando a gente por dentro de tudo aqui sobre a Inconfidência Mineira. Professor, o senhor falou que, na verdade, a figura do Tiradentes, né, a gente lembra ele como esse mártir da Inconfidência, mártir, né, da liberdade, ela foi uma imagem um pouco construída, né, construída como um mártir, né? Até a figura de Tiradentes lembra um pouco até o próprio Jesus Cristo, né? O jeito dele é meio Jesus Cristo ali. Quando é que foi construída talvez esse mito, né, em torno de Tiradentes? Certo. É perfeito, padre. Tiradentes é construído, a imagem dele, a semelhança da imagem que a gente idealiza como sendo a de Cristo, né? Lembrando que a imagem de Cristo também foi uma construção histórica. E aí, o que eu acho interessante é, primeiro de tudo, para iniciar essa discussão, perceber a diferença entre construção histórica e mentira. Né? Então, se eu falar para alguém, olha, eu sou o filho do Bill Gates, eu não sou, então isso é uma mentira. Agora, é preciso perceber que ao longo dos processos históricos, alguns mitos são criados, algumas ideias são criadas, e isso é a construção histórica. Eu não sei se o padre sabe, mas os processos de execução no Brasil Colônia, as pessoas tinham a cabeça raspada. Então, Tiradentes, ele estava careca, sem barba, no momento da execução. Né? Mas ele é retratado com barbas longas, com cabelos longos. Para quê? Como o padre falou, para aproximar a imagem dele de Jesus Cristo. Por quê, padre? Jesus Cristo, a ideia... Bom, eu estou aqui, né, falando com o padre, então me corrija, por favor. Um dos pilares é a ideia de que ele deu a vida pelos outros, deu a vida por uma causa. Ele morreu para que as suas ideias prosperassem, né? E com Tiradentes acontece algo parecido. E aí, olha que interessante, quando Tiradentes é executado, ele é um vilão. Quando o Brasil declara a sua independência, Dom Pedro I declara a independência, ele começa a ser valorizado, mas ele ainda não é um herói. Por quê? O Brasil é uma monarquia e ele lutou, de certa forma, por uma república. A imagem dele começa a se transformar realmente em um símbolo a partir da República. Por quê? Quando surge a República, os idealizadores da República, eles vão procurar glorificá-la e resgatar a imagem desses homens que lutaram pela República.
é aí que aparece Tiradentes como esse grande símbolo. A boa parte das imagens, dos quadros, das pinturas de Tiradentes, elas são produzidas, portanto, a partir desse momento, a partir da proclamação da República, lá em 1889. E aí, essa imagem de Tiradentes próxima de Jesus Cristo é justamente para passar essa ideia de que ele deu a vida por uma causa, né? Lutou pelo bem do próximo, algo nesse sentido. O professor, no primeiro momento, ele foi proscrito, né? Ele foi uma pessoa... tanto é que ele foi esquartejado, além de ter sido... Ele foi esquartejado como sinal, como modelo para não ser seguido, né? A peça de execução dele ainda existe, né, o documento, né, o decreto de execução dele, e aos olhos de hoje é algo abominável. Por quê? Decretou-se que ele seria executado por enforcamento, depois ele seria decapitado, suas partes seccionadas e espalhadas pela colônia ao longo da estrada. Isso é o que se chamava na época de castigo exemplar, ou seja, era um castigo que procurava mostrar aos outros o que aconteceria, né, se alguém tentasse fazer algo parecido. Então essa era a forma de se disciplinar corpos e mentes naquele período. Algo muito diferente do que é hoje, né? E os documentos mostram que não é só a execução, que ele perde os seus bens, que os seus filhos perdem o direito de propriedade, o seu nome não poderia ser dito, né? E há até alguns autores que falam que o sangue do Tiradentes foi usado para assinar o documento da execução dele, né? Então, uma verdadeira peça de terror. E a mentalidade na época era construída, de certa forma, dessa maneira, a partir do terror. Eu sou de uma cidade muito perto da cidade de Tiradentes, da cidade de Santa Rita do Urão ali, e diziam, né, pelo menos, que os campos foram salgados, né, da sua cidade. Isso. Né? Os campos foram salgados. Esse é um costume bastante antigo. Os romanos, quando lutaram contra os cartagineses, houve um conjunto de guerras chamado Guerras Púnicas. Ao final desse conflito, né, teria sido dita a célebre frase delenda est Cartago, né? Ou seja, deletem Cartago. E aí deletar, apagar Cartago era jogar sal nas terras, isso. Porque ali se tornaria algo infértil, né? Quando se joga sal na terra, não se dá mais para plantar naquela terra, pelo menos na época não era possível. Professor, eu vou fazer a última pergunta para o senhor. Eu sei que é uma pergunta difícil para um historiador e um pesquisador como o senhor, mas vou fazer uma pergunta. Se fosse hoje, o que Tiradentes estaria reivindicando para esse Brasil de hoje? Complicado. É complicado, mas é um exercício fundamental, né? Ninguém vai ao passado pelo passado. Nós sempre vamos ao passado por uma questão do presente. Né? O que nos leva ao passado é o presente. Então, acho que é fundamental, ainda que seja difícil. E sem querer, obviamente, colocar palavras na boca dele, eu acho que ele pediria mais responsabilidade. Né? Acho que a gente está passando por um momento em que se perde a perspectiva de que a gente deve cuidar do outro e de que a gente deve tomar cuidado também com os destinos do outro. E que, de certa forma, cuidar do outro é cuidar de mim, né? Acho que, filosoficamente, seria um pouco por aí. Isso. Professor, eu quero agradecer, muito obrigado, nesse feriado, o senhor se colocar à disposição para nos trazer aqui, no dia que o senhor devia estar descansando, está dando aula para a gente, mas muito obrigado mesmo, fico muito feliz da sua presença aqui. Eu quero que você volte mais vezes aqui para nos ajudar a pensar melhor sobre os dias de hoje, pela história, tá bom? Muito obrigado, professor. Deixa eu dar os... Peraí, professor, eu ainda não dei os contatos aqui, ó. Desculpa. Ó, o contato do professor Eduardo Ribeiro Guimarães aqui, ó. No Instagram, @tio_dudes. É isso mesmo, né? _dudes. No e-mail, edu_r@hotmail.com. E eu quero... Underline, né, que eu falei? Né? Tem 2 underline. Desculpa. edu_r_, é isso mesmo. @hotmail.com. E o canal do YouTube, inscreva-se lá. Canal Duvidando no YouTube. Muito obrigado, professor Eduardo. Eu que agradeço.